Hoje a gente está com o privilégio de estar aqui com você para encerrar a série Discípulos. Bom demais, né? Quem esteve aqui conseguiu estar na maioria das quintas-feiras aqui. Muito bom, né? Eu sei que Deus tem acrescentado ao teu coração. Essa série que pegou uma carona na série do pastor André Rangel. E diga-se de passagem, pastor André sempre nos abençoa demais com as séries pela manhã, né? Mas essa tem sido, assim, especial, realmente. Muitas outras séries me abençoaram de maneira maravilhosa, mas eu tenho recebido muito de Deus através dessa série O Evangelho e Evangélicos, né? E a gente pegou uma carona nas quintas-feiras falando sobre discipulado, sobre discípulo, que é uma coisa que ele tem tocado muito nesse assunto, né? na parte da manhã nos domingos. E hoje a gente encerra, e eu queria tocar nesse assunto com você. O último tema da nossa série, Discípulos, e eu quero falar a respeito de qual o custo, né? É uma mensagem que a gente precisa, longe, você conhece a nossa igreja, conhece o padrão aqui da nossa igreja, jamais a gente sobe em púlpito para apontar dedo e nem para querer corrigir ninguém, nem dizer que somos melhores, mas é talvez uma mensagem que te convide a uma maturidade, a um amadurecimento um pouquinho a respeito do que significa ser realmente discípulo, né? E eu creio que no coração de cada um de nós existe esse desejo. Você tem esse desejo de ser um discípulo verdadeiramente? Eu sei que tem, eu tenho muito. Mas a gente precisa encarar isso com uma certa realidade e, através da palavra, procurar entender o que significa ser um discípulo e o que eu preciso investir. E será que existe algum custo para isso? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Daqui a pouco a gente vai ler um texto, e esse texto de Mateus, muito conhecido, e ele traz para a gente uma pergunta interessante para o coração da gente. Amém? Queria começar com uma pergunta para você. Você já quis comprar alguma coisa, mas você pensou assim, deve ser muito caro? Com certeza você já pensou isso. Não tem aquela lojinha, aquelas lojas X ou Y, que você nem gosta de ficar na frente da vitrine dela? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Acontece às vezes isso, né? A gente para e aquele super relógio, geralmente essas lojas não tem etiqueta com preço ali para não assustar. A gente para e dá aquela cobiçada naquele relógio, né? O homem gosta de relógio bonito, grandão, assim. A gente olha, começa a se aproximar, assim, logo o coração começa lá dentro. Sai daí, rapaz, que isso não é para você. Aí a gente volta ao normal e sai para lá, né? Mulheres, então, não pode ver uma vitrine, né, gente? Oh, meu Deus. Não tem aquela loja que não tem roupa que tem em todo lugar, né? A gente encontra, né, C&A, alguma roupa, mas tem uma que é especial, que você não vê em todo lugar. Aí você dá aquela bobeada, para em frente à vitrine assim e fala, você já se vê dentro da roupa. Mas logo você vem e fala, sai, e não é meu lugar. Eu estava pensando nisso, estava lembrando do carro, o carro que eu queria ter. Tipo assim, não é sonho de consumo, eu não sou assim, muito fanático com carro, nada disso. Mas eu falei, caramba, aquele ali eu queria ter aquele carro. Quando eu soube que o pneu custava R$1.000, eu falei, chega. Não, deixei de gostar do carro rapidamente. 4 pneus, R$4.000, não. E é interessante a gente pensar a respeito disso, né? Eu tenho, pessoal que já fez a classe de EBD comigo, a gente tem uma classe chamada Visão Ministerial. Lá a gente fala sobre alguns conceitos, e o primeiro conceito é preço, custo e recompensa, né? Se você já fez, você vai lembrar disso aí. Lá a gente tem um quadrinho que eu queria começar para dar uma clareada na nossa mente sobre isso, né? Vamos lá. Tem outras definições, até melhores, você pode conhecer algumas melhores. Eu gosto muito dessa definição e uso ela lá na nossa aula. Preço, quanto eu tenho que dispor para ter alguma coisa, né? Geralmente, preço não importa muito quem vai comprar. E deveria ser o mesmo para mim e para você. Não importa se sou eu, esse passador aqui é um preço para mim, o Cláudio, que é um cara riquíssimo, né? Pastor Cláudio, para ele vai ser a mesma coisa. Em princípio é assim que funciona, né? Ou deveria ser. Dizem que tem camelô que dá preço pela cara da gente, né? Meu sogro fala assim, não vai muito arrumado para fazer certas coisas não, que vai mudar o preço. Principalmente serviço, né? O cara vai prestar um serviço, chega na tua casa assim, se a casa for bonitinha, se estiver bonitinho e arrumado, o cara já muda o preço, né? Já vai ser mais caro um pouquinho. Mas na média, tudo tem que ser nos conformes. O preço não varia, é o que eu tenho que dispor. Se ele é R$10, o Mike Batista, ou eu, ou o Bill Gates, vai custar R$10. Deveria ser assim.
Já o custo varia um pouquinho, né? Porque o custo significa o quê? O que vai me custar para ter aquilo. Se eu ganho X, ter um passador, se esse passador fosse R$500, se eu ganho X, para mim, eu posso até ter, eu posso juntar, eu posso ter esse dinheiro, R$500, e adquirir. Mas para mim vai ser um custo grande. É um cara ricão, como o Cláudio. Desculpa, meu irmão, estou brincando. Mas recebe em nome de Jesus, amigo. Recebe aí. Sabe lá o que vai acontecer aqui daqui a pouco. Mas para ele, tipo assim, R$500, como com o pé nas costas. Né? Uma vez minha esposa falou que viu um banco chegando na casa de um ex-patrão dela. E ela viu, falou assim, quando ela pegou a nota, literalmente ela quase desmaiou. Ela falou assim, o quê? Era em torno de R$18 mil. Banco. O cara botou no jardim dele. Era um banco, né? Mas... um banco. Mas isso aqui por R$500 para o Cláudio, que é rico, não, às vezes, o que é R$500? Isso é o custo. Às vezes, para mim, não é uma coisa tão cara, mas para mim vai ser um grande esforço para mim conseguir ter. Tá bem? Está dando para entender, gente? Vamos lá? E o valor? Que valor? O que significa aquilo para mim? Né? Eu tenho um passador para mim, tanto faz, tem um microfone para mim. Já para um cantor itinerante, é um sonho que eu tenho, eu quero tanto ter um microfone como esse aqui que eu estou usando. Isso varia muito porque o quanto eu valorizo aquilo que eu vou adquirir, ou aquilo que eu posso adquirir. E dentro dessa realidade, eu quero caminhar com você para a pergunta, qual é, afinal de contas, será o custo de ser um discípulo do Senhor Jesus? Será que existe esse custo realmente? Há um custo em ser um discípulo? Isso a gente tem aprendido o que significa ser um discípulo. É uma coisa até muito direta, que o pastor André tem falado para a gente aos domingos pela manhã, ele tem sido muito claro. Uma coisa simples, mas não é fácil. Para sermos salvos, não há mais preço a ser pago. Diga amém. Graças a Deus por isso. Eu não sei se alguém tem aqui alguma discordância com relação a essa declaração, eu respeito totalmente, mas a palavra de Deus me diz que a cédula que estava escrita contra nós, ela foi rasgada por Jesus e cravada na cruz. Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais em condenação, amém? Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. Não há mais preço a ser pago para que eu esteja fora da condenação. Jesus pagou todo o preço e eu não tenho nem condição de pagar mais nenhum preço em cima disso. Pelo que a gente tem aprendido aos domingos, para ser um evangelho que tem esse nome, a gente não precisa pagar muita coisa. Né? Aqui já somos quase 1/3 da população brasileira evangélica, quase. Né? Um dia brevemente chegaremos lá. E é motivo de muita alegria. Mas acho que não custa tanto. Todos nós somos evangélicos, também. Estamos aqui, temos esse nome. Não há um preço a pagar para isso. Receber o nome de cristão, temos aprendido também na série pela manhã, você não precisa pagar. Você está no meio desse mundaréu de gente pelo mundo afora, que se chama e tem o nome e é conhecido como cristão. Não precisa ter um custo, não há um custo para estar no meio. Basta responder, eu sou um cristão, sim. Ter o nome no hall de uma igreja, pode ser até que tem alguma outra que vai te cobrar alguma coisa, em termos de exigir alguma coisa a mais, mas na maioria delas, muito simples ter uma carteira de membro na igreja. Mas, para ser um discípulo, o que será que a gente tem que se dispor? Será que a gente tem que dispor de alguma coisa? Será que a gente precisa ter um custo para isso? Eu caminho com você que, examinando a vida de Jesus, nos evangelhos, aquilo que ele escreveu, que ficou registrado a respeito da sua vida, algumas afirmações que ele fez, os ensinamentos que ele deu, os momentos que ele esteve com os seus, então, candidatos a discípulos, que ainda nem eram, porque ele estava junto com eles, ainda formando aqueles homens, observando essas palavras, aquilo que ele tem dito para cada um deles, a gente pode afirmar realmente, existe um custo, sim, para ser um discípulo do Senhor. Existe algo que a gente precisa dispor para ser. Eu quero dividir com você esse texto de Mateus para a gente contextualizar e partir
para o que a gente tem nesse momento, né? Essa afirmativa de Jesus, nesse texto, é muito interessante. Uma afirmativa muito maravilhosa, né? Acho que você recebe ela de forma maravilhosa hoje, mas uma afirmativa extremamente contundente para aqueles homens que ainda, como eu falei, eram candidatos a serem discípulos do Senhor. Estavam começando a entender quem era Jesus realmente, compreendendo em parte que ele era realmente o Filho de Deus, mas ainda entendendo os seus atributos, aquilo que ele queria fazer e principalmente a consumação da obra dele. Aqueles homens ainda estavam sendo preparados quando ouviram esse texto da mensagem. Você pode acompanhar comigo lá em Mateus, no capítulo 5, 14 a 17. Eu leio para você e você pode me acompanhar. Diz assim: vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Falei sal porque no versículo anterior ele falou isso, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, pela bênção de a gente estar podendo conversar a respeito da Tua Palavra. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, nessa noite haverá crescimento, edificação para a nossa vida, para que a gente possa, em nome de Jesus, caminhar nessa direção tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. E sabemos pela Tua Palavra, é o lugar onde Tu queres nos levar, Senhor. Tu queres que nós sejamos verdadeiramente Seus discípulos, Pai, nossos discípulos. E nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, receber a palavra vinda do Senhor. Vem iluminar a nossa mente, o nosso coração e dar-nos ouvidos espirituais, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Em primeiro lugar, eu queria imaginar o que aqueles homens pensaram, tentar imaginar e discorrer com você, o que eles pensaram, o que veio ao coração daqueles discípulos, ou candidatos a discípulos do Senhor, quando eles ouviram: vós sois a luz do mundo. Que declaração grande, né? Que coisa grandiosa, que coisa interessante aquele homem chegar para pessoas simples, homens simples, que foram selecionados segundo o querer deles, mas não por predicado nenhum, não tinham nenhum tipo de credencial. O Senhor Jesus os escolheu e começou a formar neles o caráter cristão, o caráter dele nas suas vidas. E chega um determinado momento, ele fala uma coisa tão maravilhosa. Não foi pouca coisa que Jesus falou para aqueles homens, né? Como eles receberam? Será que dá para a gente saber? A melhor maneira que eu tenho para tentar entender o que passou na cabeça, na mente, no sentimento, como aquela declaração mexeu com aqueles homens, é eu me colocar no lugar deles. Porque, afinal de contas, hoje eu tenho a palavra de Deus na minha mão, e acabei de ler com vocês, aquilo que Jesus fala para aqueles homens, aquilo que ele fala para os seus homens que estavam prestes a se tornar discípulos dele, é o que ele fala para mim e para você hoje na igreja do terceiro milênio. Vós sois a luz do mundo. Vocês que estão aí na família da fé, na era da internet, da comunicação, na era da globalização de tantas e tantas e tantas ideologias diferentes do tempo que aqueles homens ouviram, nós ouvimos hoje exatamente de Jesus todos os dias, através da sua palavra. Está à nossa disposição. Você, João, Maria, José, você, povo da nova vida, família da fé, vocês são a luz do mundo. Você crê nisso verdadeiramente? Que essa palavra é viva e pronta para mim? Para ela e dizer: Senhor, eu me coloco, e como eu recebo isso? Será que eu recebo? Eu fico imaginando, será que os discípulos falaram assim? Eles sabiam exatamente o que significava a luz para aquela época, né? Não existia luz elétrica, enfim. Havia uma dificuldade tremenda de ter luz, assim a gente imagina, pelas circunstâncias do local onde Jesus vivia com aqueles discípulos. Eles sabiam exatamente, será que quando Jesus fala para eles, dentro do coração, eles se sentiram extremamente lisonjeados? Rapaz, olha só, nós homens comuns, simples, esse homem que a gente está conhecendo já, Filho de Deus, aqui na terra, o Messias, vem e fala para nós que nós somos a luz do mundo. Será que acontece? Será que a gente pode imaginar que eles se sentiram extremamente importantes por ouvir aquilo? Provavelmente sim. E a maneira que eu posso trazer isso para os nossos dias é quando eu ouço
e individualizo isso para mim. Será que você, quando ouviu algo de Deus para a sua vida, quantos aqui tem promessa de Deus para a vida? Quantos aqui Deus já falou claramente a você sobre alguma coisa que Ele quer realizar na tua vida? Aconteceu com você? O que isso gerou quando você ouviu? Eu me recordo quando eu recebi a primeira vez, ainda diácono da igreja, né? Alguém me falou, olha, Deus vai te levantar como pastor. E a primeira coisa que vem ao nosso coração é sempre o quê? A gente dá aquela viajada, a gente imagina a gente pregando, a gente sendo ordenado, e imagina, por que, Senhor? Por que eu vou ser pastor? E se sente feliz. Mais interessante que a gente nem de longe pensa primeiro em que custo pode haver nisso. Aqueles homens ouviram, talvez eles tenham feito aquilo soou aos ouvidos daqueles homens, quando soou talvez ao teu ouvido, quando você recebeu algo de Deus, um chamado, uma promessa, ou Deus revelou a você um plano daquilo que Ele queria realizar na sua vida. Quantas vezes soa muito bem, mas a gente não faz ideia, e não faz mesmo aqui, não vai crítica nenhuma. Não faz ideia que custo isso vai ter. Como isso vai se processar na minha vida? Como eu vou me transformar e chegar àquele lugar onde Deus falou que vai me levar? E eu penso que a maioria de nós não consegue mensurar e nem medir qual será o custo. Com que barreiras eu vou me deparar para me tornar e ver com que aquilo que Deus tem para mim vai se realizar na minha vida. Aqueles homens não tinham noção das implicações daquela afirmativa de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Algo muito importante e fundamental, mas eles não imaginavam. E eu posso dizer isso, sabe por quê? Eles sabiam que representava a luz para eles, a luz física, como eu falei. Sabiam da importância de ter uma luz num tempo de escuridão onde não havia energia. Mas eles não imaginavam o que significava ser luz para pessoas. Serem eles a luz que vão guiar pessoas. E aí eu começo a entrar no contexto do que eu quero falar com você nessa noite. Talvez seja exatamente por isso que a gente tem muito mais evangélicos, cristãos, e nem tantos discípulos do Senhor. Porque quando Ele nos chama, a gente vê e se sente muito importante. Eu gosto de ser chamado. Você sabe que Deus quer que você seja um discípulo dele, amém? Isso é bom demais. Você se sente feliz com isso? Eu me sinto feliz. Mas quantas e quantas vezes, quando a gente se depara e começa a se deparar no dia a dia, na caminhada para que isso se torne material, se materialize na nossa vida, quando a gente começa a surgir os primeiros custos, muita gente desiste e paralisa e fica pelo caminho. Por isso eu afirmo mais uma vez, talvez a gente tenha, no contexto do povo de Deus, muito mais evangélicos, muito mais cristãos do que discípulos. O pastor ainda tem tratado muito sobre isso também na parte da manhã com a gente. Eu queria deixar essa frase com você. Só evoluímos para sermos discípulos com o amadurecimento. E só amadurecemos quando assumimos os custos do discipulado. Você concorda? Discipulado requer da gente um amadurecimento. Mas esse amadurecimento vem quando nós sabemos que temos uma incumbência de Deus, temos algo que Ele nos pediu, temos uma missão que Ele nos dá. E nessa caminhada, quando nos deparamos com custos que eles existem, a gente assume esse custo e não deixa de lado e retrocede. Aí a gente amadurece e a gente começa a entender o que é realmente ser um discípulo. Eu quero aproveitar, para ser bem objetivo, e partir para uma aplicação bem prática na nossa vida, em cima desse texto que a gente leu, lá de Mateus, capítulo 5, 14. Eu identifico nesse texto 4 custos que existem dentro desse texto, que eu entendo que são custos que a gente precisa assumir, se a gente quiser ser discípulo. Eu não estou falando que é a revelação única do texto, pode ser que tenha mais, com certeza existem outros custos, talvez você conheça, mas nesse texto me chamou a atenção esses 4 custos, e eu quero falar sobre eles com você nessa noite, para a gente ter uma aplicação firme na nossa vida. Você está aí comigo? O primeiro custo que eu quero falar com você é o custo
do desgaste. E o texto que eu quero ressaltar é esse aqui. E lá no versículo 15 diz assim: e dá a luz a todos. Esse desgaste que eu quero dizer aqui, eu não estou querendo me referir a cansaço, a desgaste físico. Pode até acontecer em algum momento, mas não é sobre esse desgaste que eu quero falar com você. Quero falar a respeito de desgaste no sentido de ter para dar, ter para doar, ter para compartilhar. Você está aí comigo? Consegue entender? Ter para compartilhar. Para se manter acesa, Jesus usa a ilustração de uma candeia, ela estava lá na nossa primeira slide. Para se manter acesa, uma candeia precisava dela sim, do pavio, mas a coisa fundamental para que a candeia pudesse exercer a sua função era, dentro dela tinha que ter azeite. Amém? A chama que queimava lá na ponta do pavio era o compartilhamento daquela candeia, na verdade, do que estava dentro dela. A chama, aquela luz, era o compartilhamento, era aquilo que era útil, que era visível, que era compartilhado, que era dado àqueles que estavam no ambiente para serem abençoados, para serem iluminados. Mas, na verdade, o que queima, o que estava ali dentro, era o combustível, que fazia com que aquela chama permanecesse acesa. Eu coloquei essa frase: o convite ao discipulado é um convite à doação, um convite a assumir o custo de relacionamento e de compartilhamento. Compartilhar o quê, pastor? Dar o quê? O que precisa ser dado. O que você tem para dar. Pensa aqui comigo, querido, e tenta se lembrar. Alguma vez ou quantas vezes o Espírito Santo te conduziu a fazer alguma coisa para alguém? E ao se deparar com o custo daquilo, você retrocedeu. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes. Se aproxima daquela família, aquela família que você conhece, que está por um fio, que está numa situação muito complicada, está quase se desfazendo, aquele casal está quase rompendo, vai ser menos uma família. O impulso vem ao nosso coração, a palavra vem ao nosso coração, e quantas vezes, ao tentarmos nos aproximar, a gente pensa: olha, que rolo é aquela família. Que situação complicada. Vou ou não vou? E quando a gente começa a medir custo, humanamente, o natural, o homem natural começa a te segurar de forma terrível, lógico. O homem natural está vendo o que ele está vendo. Tu vai se meter nesse negócio? Você tem certeza? E você já imagina: cara, o que eu vou ter que investir? É muito tempo que eu vou ter que estar junto ali. Literalmente dividir um pouco da sua vida, deixar você de lado, deixar de pensar nas suas coisas e focar, orar e estar próximo. Relacionamento, compartilhamento tem um custo. A candeia não possui luz própria. Amém? Ela compartilha o que está dentro dela. E nós, povo de Deus, que somos chamados a ser discípulos, nós temos coisa boa dentro de nós. Se você acredita nisso, diga amém. Amém. E dói, como me doeu, quando eu soube que um vizinho meu se suicidou. Né? Se suicidou, quem só pode suicidar ele mesmo, né? Mas ele suicidou. Eu fiquei, sabe, quando me falaram, eu falei, eu cansei de dar bom dia, boa noite para esse cara, rapaz. Eu não fazia ideia de que ele estava naquele conflito todo. Por quê? Não tem compartilhamento, não tem relacionamento. A gente quer manter distância. A gente não quer rolo, desculpa o termo, né? Eu já tenho os meus rolos. Isso é um custo de discipulado que é difícil de pagar, gente. Não é fácil, não. Se aproximar, ser acessível. Cara, se aproxima daquilo. Você está vendo que a coisa está complicada às vezes. O Espírito Santo te... Vai, porque você tem uma coisa dentro de você que pode mudar aquela situação.
E você não tem nada a ver com isso se vai mudar ou não, mas você tem dentro do teu coração, dentro dessa candeia aqui, tem coisa boa. Eu já recebi de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Eu tive a minha vida transformada, eu posso ser. Eu tenho coisa para dar. Mas custa, às vezes custa. E o custo dói na gente, a gente segura. E quando eu falo, não falo em termos de acusação, fiz questão de dar um exemplo meu. Já era pastor. E uma pessoa morreu na minha frente. Quase, praticamente, uma casa, 2, 3, na terceira casa era dele. Eu não fazia ideia o que ele estava passando. E dói, porque não precisava ser assim. Mas tem um custo. O custo de desgaste é esse. Dentro da caneta é uma coisa que faz ela brilhar. A gente tem o Espírito Santo de Deus dentro da gente. Isso muda muita coisa, gente. Isso pode mudar muita coisa. Basta que a gente consiga ser acessível. E tem um outro aspecto disso. A gente só alcança, a gente só abraça esse custo de ser um doador, de dividir, de compartilhar, de estar perto, de estar pronto a doar o que tem, quando a nossa mente muda. A mente precisa ser doadora, para depois a atitude mudar. Eu preciso pensar nisso, de forma clara. Por isso eu preciso ser cheio. Eu não posso dar o que eu não tenho, não é verdade? Por isso o cristão, o discípulo, aquele que é chamado a ser discípulo, ele tem uma grande responsabilidade assim. Eu preciso me manter cheio da presença de Deus. Eu preciso ter coisa para dar. Porque vai chegar gente perto de mim. Lembra que Jesus chegou diante da figueira e só viu folha? E quando a gente chega perto da gente, vê muita folha bonita, legal, está arrumadinho, família inteira, linda, sai todo domingo para a igreja, mas não consegue chegar perto e provar nada. Porque a gente é inacessível. Está sem fruto para dar, e eu não estou falando mal, gente, eu estou tentando levar a gente a um amadurecimento verdadeiro. Deus quer que nós sejamos discípulos mesmo. Amém? E Ele não está esperando perfeição. Caraca, pessoal da Nova Vida, lá, Família da Fé, vai ser só discípulo 10. Não, Ele quer só que você caminhe nessa direção. É simples. Ter alguma coisa para dar, para repartir. O contrário já aconteceu na minha vida, em que eu não imaginava que estava repartindo, mas só de eu estar perto, conversando com alguém, influenciei. Sem saber, a obra é de Deus, diga amém. O Espírito fala, Ele usa você, mas você tem que se dispor, eu tenho que me dispor. Tem que estar perto, tem que ser acessível. E aí, eu preciso me alimentar. É disciplina, assim, buscar a Deus, ouvir a Deus, deixar Deus falar, para que aquilo vá entrando. Dentro da candeia tem que ter azeite para queimar. Eu tenho que estar cheio, eu tenho que estar buscando. Eu não posso estar voando na igreja, olhando teto, olhando luminária, olhando fumaça. Não, aqui está a presença de Deus. Tem gente pregando, seja quem for que está pregando. Se é o pastor da igreja ou não é, Deus quer falar com você. Mas Ele fala com quem dá atenção, quem está pronto a ouvir. E a gente precisa se encher para que a candeia tenha o que queimar. Para quando eu chegar perto, eu consiga dividir alguma coisa. Amém? O segundo custo que eu vejo nesse texto é o custo da exposição. E o trecho que me chama a atenção é esse aqui. Mas no velador, lá no versículo 15. Né? Você já teve vontade de sumir? Não fala assim, eu estou agora. Fala não. Segura a onda. Né? Tem até eu lembrei falei com o pastor André, lembrei da música da Ludmilla, né? Como é que fala? Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, né? Mas ela completa de forma maravilhosa, é nessa hora que a gente precisa lutar e buscar a face de Deus. Aleluia. Mas dá vontade. É interessante que eu uso muito essa frase porque eu ouvi de um pregador, cara, muito renomado. Ele falou, em igreja grande, ele falou, tem hora que já tive vontade de desaparecer da frente daquela igreja. Como diz lá fora, chutar o pau da barraca, chutar o balde, sumir. Porque tem hora que a pressão é forte. Tem hora que há uma pressão.
O discipulado, às vezes, nos leva a lugares extremamente desconfortáveis, nos leva a pessoas difíceis, diga amém, a ambientes não muito interessantes. E aí vem a pergunta, né? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Porque a expectativa nossa é sempre o quê? Pastos verdejantes, é claro, você quer, eu também quero. Mas e aí? Quando ele coloca lá que o lugar da candeia é do velador. Bem exposta. Essa luz está me torrando aqui. Ela está aqui na minha cara, né? No lugar certo onde ela deve estar. E a gente não entende. Mas às vezes é naquele lugar que precisa de um discípulo do Senhor Jesus. Amém? É ali que precisa de uma luz. E a gente está procurando um monte de escapatória para perguntar a Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus falta só descer, de novo Jesus descer e falar assim, mas não é para isso que eu te chamei, querido. É aqui mesmo que eu queria que você desse uma luz aí na galera, que está mal o negócio. E é normal. A gente tanto procura estar num lugar maravilhoso. Quem aqui já trabalhou num lugar complicadíssimo? Olha só, que benção. Não é complicado? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você falou assim, o que eu estou fazendo aqui? E Deus falou assim, porque eu te botei aí, você precisa estar aí. Famílias extremamente complicadas, pastor, só eu que sou de Deus ali naquela família. E quem não é, é terrível. E eu falo sempre, eu não tenho pena de discípulo, eu não tenho pena de cristão, porque cristão não é digno de pena, amém? Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, Deus nos deu a liberdade, nós temos um rumo, nós temos destino, nós vamos para o céu. Por mais que a coisa tenha complicada aqui na terra, eu sei para onde vou, porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Não peça para ter pena, não tenha pena de mim, não. Jesus cuida de mim. A gente pergunta, o que eu estou fazendo nessa família? Graças a Deus que você está lá, imagine se você não estivesse. Aí que era meio o caos daquela família. Mas porque você está lá, há uma esperança. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Permanece firme. O pior lugar por onde Jesus passou foi o lugar mais importante para mim e para você. A cruz. Amém? Onde Jesus foi maravilhoso, ensinamentos incríveis, milagres maravilhosos, mas o grande milagre dele, a grande consumação foi no pior lugar que ele podia estar. Foi onde ele foi mais maravilhoso, onde se consumou a obra mais maravilhosa, no pior lugar que pode existir no mundo, a cruz do Calvário. E quantas vezes a gente não consegue, por um mínimo custo, entender que Deus talvez esteja consumando e começando uma obra maravilhosa num lugar tremendamente complicado, onde você está. Mas porque você está lá, esse lugar pode e vai ser transformado em nome de Jesus. Jesus se expôs muito por mim e por você. Vergonha, tudo que pode imaginar de um homem sofrer, ele sofreu. Mas ele deu jeito na humanidade, aleluia. Ele consumou a obra. Eu falo, querido, em nome de Jesus, e falo com temor o que eu vou falar agora para você. A nossa igreja, a família da Fé em Jacarepaguá, ela está entrando num caminho de se expor muito. Eu falo isso porque o meu pastor presidente, ele esteve aqui e falou isso para a igreja, eu posso repetir. Ele quer que essa igreja seja uma igreja para pessoas que não gostam de igreja. Você já ouviu falar isso, não viu? E seja um lugar aberto para quem não suporta entrar numa igreja, possa entrar aqui e ouvir a mesma palavra, mas eles são recebidos de forma diferente. E isso é um caminho de exposição. Eu peço a Deus que me prepare e prepare você, porque vamos passar a ter alguns comentários, vamos ter mais comentários, vão olhar para nós de forma diferente e mais do que isso, vamos começar a conviver com pessoas talvez não tão agradáveis como você, como o pastor Cláudio, como o pastor André. Talvez a gente comece a conviver no nosso meio com pessoas que estão extremamente necessitadas da sua luz brilhar perto delas. E o que a gente vai fazer? A gente vai assumir esse custo, a gente vai, opa, vou voltar para a minha outra igreja, vou perguntar, sei lá o que eu vou fazer, vou sumir daqui. Não.
que a gente possa entender isso, essa oportunidade que Deus está abrindo para nós, de entendimento da visão do homem de Deus nessa casa. Mas creia, querido, em nome de Jesus, há um custo que vai chegar. E eu preciso abraçar esse custo, falar assim, Senhor, não sumir, mas assumir esse custo de estar aqui convivendo com pessoas que precisam muito estar dentro da igreja. Conversei isso com o pessoal da IBD. Eu estou atrasado, né, gente? Deixa eu correr aqui um pouquinho. Conversei isso um pouquinho com o pessoal da IBD na aula também, e eles falaram a mesma coisa, a gente conversava sobre isso. Eu tenho algumas pessoas no meu coração que eu queria muito ver dentro da igreja, né? Eu não sei o que eu faria, seria capaz de fazer para que a pessoa entrasse aqui e ouvisse a palavra de Deus, né? Eu prefiro 1000 vezes ela do jeito que ela está aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus, que eu sei o poder que essa palavra tem de transformação, do que ela lá fora, com medo de entrar aqui dentro da igreja, porque aqui são pessoas muito perfeitas, ali não dá, não posso ir lá, não sei, eu estou fumando ainda. Eu queria demais ver essas pessoas aqui dentro, porque eu sei que quando a gente ouve a palavra de Deus e gera no coração a fé, o Espírito nos convence do juízo e do pecado, e nós entregamos a nossa vida. Esse chamado de Deus é irresistível. As pessoas precisam estar aqui nesse lugar. Custo da exposição. Próximo custo que vem é o custo do propósito. Nesse texto aqui eu vi, para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. Observe que Jesus, quando fala, vós sois a luz do mundo, há um tom de exclusividade, né? Interessante. Ele não fala, vocês são uma luz, vocês são uma boa luz, vocês são mais uma luz. Não, vocês falam o quê? Vocês são a luz do mundo. Porque Ele é a luz do mundo, amém? E nós somos os seus discípulos e representamos a luz. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Isso não tem para onde fugir. E quando eu olho isso, eu penso no seguinte, esse chamado não me faz sentir superiores, mas ele me traz sim uma grande responsabilidade. Eu sou a luz do mundo, Jesus era a luz do mundo, eu sou, no lugar dele, a luz do mundo, eu represento ele aqui na terra. Quer dizer, então, pastor, que esse grande chamado, que é o meu maior propósito da minha vida, essa chamada de Jesus deve ser o meu maior propósito? Sim, mas e aí? Eu não estudo mais? Eu não tenho sonhos? Eu não caso? Eu não posso seguir uma carreira? Não, pelo contrário. Faça tudo o melhor que você puder. Seja o melhor que você pode ser na sua profissão. Seja o maior estudioso, seja excelente naquilo que você fizer. Só não esqueça de levar junto. Onde essa vida te levar, onde a sua profissão te levar, onde os seus dons te levar, o teu talento te levar, não esqueça de levar o seu primeiro propósito, ser luz para o mundo. Entendeu que ele não está pedindo para a gente largar tudo? Pelo contrário, o médico que você vai me levar a ser uma pessoa que lá naquele lugar onde pouca gente vai, talvez, convivendo com gente que talvez nunca conviva com cristão, mas essa minha carreira de medicina vai me levar lá, eu serei um médico excelente, mas primeiramente o propósito de ser luz vai na frente. É isso que Jesus está pedindo. Ele não está pedindo para a gente largar, voltar todo mundo largar tudo que tem, não, pelo contrário. Nós somos espalhados por essa sociedade e cada lugar que a gente chega, nós lá representamos, nós temos um propósito. E o que significa isso? É isso, exatamente. O custo do propósito é assumir que não vivo para mim mesmo, mas para cumprir um propósito maior. Tudo que eu faço, gente, se eu sou um discípulo, tudo que eu faço pode se tornar claramente isso. Eu caso para glorificar a Deus e para ser útil, para ser bênção. Eu falei isso quando eu me casei com a minha esposa. Eu quero ser bênção. Quero ser um casal bênção. Se me torno o que for, um jogador de futebol, um cientista renomado, astronauta, seja o que for, faça sempre o melhor. Mas nunca esqueça o propósito para o qual você existe. É um propósito muito acima de ganhar dinheiro sendo médico, sendo corredor, seja lá o que for. Existe algo maior para o que Deus me chamou, que é ser luz. Porque o que eu faço aqui é transitório, mas o que Ele me dá é eterno. Eu não levo nada dessa terra com a minha medicina e nem com o meu direito, com nada, eu vou levar nada daqui, mas pessoas eu posso levar para a glória. Isso é mais importante. Existe um custo de manter
bem lá evidente na minha vida, em tudo que eu faço, o grande propósito de Deus na minha vida. Isso é complicado? É. Porque a coisa mais fácil para o homem natural é perder a noção do eterno e começar a olhar só o que está na nossa frente. Quando me dou muito bem, quando me dou muito mal, os extremos são sempre perigosos. A gente esquece que Deus nos chamou para uma coisa muito acima. Muito acima do que... Esse custo do propósito é interessante porque é um chamado a ser o que for, qual profissão que eu seja. Ele tem um custo. Se vou abrir uma empresa, se vou ser profissional liberal, seja o que for, eu vivo para se cumprir esse propósito maior. E isso requer de mim algo fundamental, fé. Fé para quê? Para ser extremamente correto naquilo que eu faço. Fé para quê? Para ser excelente em tudo que eu fizer. Fazer para os homens como se estivesse fazendo para Deus. Aí a luz brilha, amém? Aí quem chega perto fala, opa, o que esse cara tem? Aí você revela, a luz brilhou, você fala, é Deus. Esse cara tem Jesus na vida. Ele não abre mão, às vezes toma um prejuízo danado, porque o compromisso dele com Deus é maior. Eu vou pagar todos os impostos e ponto final. Minha empresa vai andar direito, sim. Vou perder algum lugar? Pastor Hélio, eu sou totalmente fã quando ele fala assim, rapaz, você é de Cristo Jesus, você entregou sua vida a Jesus, Jesus já te tirou do prejuízo, esquece isso. Pode abrir mão que ele dá um dobro para você. Seja correto. É um custo do propósito. Acima de qualquer coisa que eu possa ganhar aqui nessa terra, eu tenho um propósito maior, que é ser luz. Mas eu preciso abraçar, eu preciso assumir esse custo. Porque a tendência nossa é muita vontade, Senhor, eu quero ser discípulo, sim, me usa. Mas quando vem o primeiro custo, a tendência do homem natural é retroceder. É falar, vale a pena, Senhor. E se a gente deixa esse pensamento tomar conta e não faz pela fé, a gente volta para trás. A gente não assume o custo e fica parado na questão de voltar a ser um discípulo do Senhor. Custo do propósito. E o último custo, o pessoal da música pode me ajudar aqui, é o custo da dependência. E no texto que evidencia isso é a seguinte frase, debaixo do alqueire. Alqueire, que se refere a esse texto, é uma unidade de medida que eles tinham lá, tipo um cesto grandão, que usava para medir grão. Quem vendia, negociava, tipo assim, comprar X alqueires. Enche aquele alqueire e aquela medida rasa em cima é o que significa um alqueire de trigo, de cevada, seja o que for. E ela é abaulada assim, né? Como se fosse um arco, aquela imagem que estava lá no primeiro slide que a gente colocou. E Jesus fala claramente, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, não é o lugar dela. O lugar dela é lá, exposta. É lá onde todo mundo vê. É lá onde a chama que tem nela, onde o desgaste que ela produz para queimar aquela chama é útil para você. É útil para quem está perto. É lá que Jesus quer. Mas quando ele fala debaixo do alqueire, o alqueire é o lugar da minha segurança. O alqueire é o lugar onde sou eu que decido as coisas. O alqueire é o lugar que me dá uma posição mais confortável, e o homem natural não vai crítica nenhuma a você, eu sou igualzinho a você. O homem natural gosta de estar na posição confortável. A gente gosta de ser senhor da nossa vida, a gente quer decidir o passo que a gente vai dar, a gente quer decidir qual caminho que a gente quer trilhar. A gente gosta de dar para Deus alguns contratos todos preenchidos e pedir para Ele assinar, assina, Senhor. Mas Deus não funciona assim. Ele tem um plano melhor para nós. E para tomar posse desse plano, eu preciso confiar. Eu preciso depender. Cristãos e evangélicos podem passar uma vida inteira debaixo do alqueire. Mas um discípulo não pode se conformar com essa posição. E isso também tem um custo. Depender de Deus é maravilhoso, amém? Você crê nisso? Amém. Mas não é fácil.
Ele pediu e disse que para ser discípulo a gente tem que depender dele. Sair debaixo do alqueire significa eu entrego, Senhor Deus, aquilo que eu acho que é certo e deixo nas suas mãos. O lugar para onde eu quero ir, eu dependo do teu ok. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu dependo da tua direção. Eu vou dizer não para o que é errado e vou pagar um preço. Vou tomar até um prejuízo. Pode ser, mas eu dependo de ti, Senhor Deus. Eu não dependo de estar ganhando A, B ou C, fazendo coisa errada. Eu dependo de Deus. E um discípulo vai sempre optar por isso. Eu peço todo o teu carinho e consideração ao entender quando eu coloquei entre aspas cristãos e evangélicos, porque nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Estou me colocando dentro disso aí. A gente pode estar até debaixo desse alqueire, querido, que é uma posição confortável para o eu, para a carne. Mas eu te garanto, você que recebeu o Senhor Jesus um dia, Ele gerou em você, uma nova natureza. Você não fica quieto debaixo do alqueire, porque Ele não te chamou para isso. Dentro de nós há uma nova natureza, uma vocação de ser luz. Quando Jesus fala alguma coisa, a palavra de Jesus é poderosa. Ele afirmou para aqueles homens, vocês são a luz do mundo. E ele falou para você, Pedro, Maria, João, falou para todo mundo, para os músicos aqui, vocês são luz do mundo, aí no 3º milênio. Se vocês não fizerem isso, vocês podem ficar confortáveis a vida inteira debaixo do alqueire, mas vocês não vão ter preenchimento no seu coração. E por isso a gente cansa de ver muito cristão e evangélico meio tonto, desnorteado dentro da igreja, um preenchimento que falta, nunca está satisfeito, está sempre preocupado, fobia, medo, por quê? Está fugindo daquilo que Deus falou para ele ser. Ele não quer ser. Mas dentro dele tem uma natureza nova que chama por isso, que quer ser discípulo, mas que diante dos custos do dia a dia, a gente retrocede. E vai ficando debaixo do alqueire, protelando, e o tempo passa, meu amigo. Eu tenho 30 e tantos anos, eu te digo, muitos anos da minha vida fiquei e ainda luto para sair debaixo desse alqueire. Deus não me chamou para isso. Cada custo que eu assumo, eu amadureço o meu caráter de discípulo. Cada custo que aparece no dia a dia, você vai sair daqui hoje, você vai encontrar um custo em algum lugar, na sua casa, sua família, amanhã no seu trabalho. Se você retrocede, você não amadurece e não se torna mais discípulo do Senhor. Se você assume esse custo, abraça ele e fala assim, não, pastor, Senhor, eu vou aceitar. O Senhor começa a cuidar de você. E tudo aquilo que você está precisando, que parece que está perdendo, o tempo que a gente se dispõe, o investimento de vida, Deus vai transformando, vai restaurando, vai dando mais, vai te enchendo de paz, vai te dando plenitude, porque você está obedecendo aquilo que Ele mandou você fazer. E o desafio nessa noite, terminando a nossa série de discípulos, é que a gente, quando se deparar com esses custos que existem, gente, não, a mensagem de hoje é um chamado a um amadurecimento, sim, porque não dá para ser discípulo sem amadurecer um pouquinho. O primeiro nhenhê que a gente encontra pela frente, a gente volta. A gente para, eu falo de mim mesmo, estou falando de você. Pensa que pastor está fora disso, não. E a gente se encontra, se depara com um custo, a gente retrocede, a gente para. Mas a vontade de Deus para a nossa vida, o plano perfeito, o melhor, o lugar onde você vai ser mais pleno e completo, é com você assumir esses custos de ser um discípulo e verdadeiramente amadurecer nesse sentido. E o convite nessa noite para você, para toda a família da fé, que está indo para uma direção maravilhosa que Deus está nos levando, eu creio nisso, é que a gente pare, em nome de Jesus, pela fé, de dizer não para esses custos. Eles existem, mas com Jesus do lado, meu Deus, o que vem dele é muito maior do que qualquer custo que pode ter na minha vida. E se você quer orar em torno disso, se você quer orar nesse sentido, eu queria convidar você a ficar de pé.